amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E hoje vamos esclarecer algumas dúvidas em relação a alguns verbos. Há curiosidades em relação a determinados verbos, como por exemplo, o verbo adequar, que é muito utilizado atualmente. Na verdade, o verbo adequar é um verbo defectivo, ou seja, só existe nas formas arrisotônicas. Portanto, no presente do modo indicativo, só existem adequamos e adequais. Essa história de eu adequo não está adequado, não é correto, não está de acordo com a norma padrão. E por quê? Porque no presente do modo indicativo, o verbo adequar não aceita a primeira pessoa, não aceita o eu. Eu adequo, não aceita. Só existem duas formas no presente do modo indicativo do verbo adequar. Adequamos, nós adequamos as condições ao pedido do cliente. Nós adequamos as condições ao pedido do cliente. Aí é perfeitamente correto e você pode utilizar. Ou então, vós adequais as medidas necessárias, que seria a segunda pessoa do plural, vós. Então, neste caso, você também poderá utilizar o verbo adequar. Mas muita gente usa assim: a loja vende em prestações que mais se adequem à realidade financeira. Está errado. Troque o adequem pelo verbo adaptar, pelo verbo ajustar, pelo verbo acomodar, pelo verbo amoldar. Você pode substituir o verbo adequar por outros verbos que tenham o mesmo significado, ou seja, que sejam sinônimos, e você evita cometer um erro, evita escrever de modo que não esteja de acordo com o padrão da língua portuguesa. Então, o verbo adequar é defectivo. O Brasil se adequa aos novos tempos. Errado. O Brasil se adapta aos novos tempos. O Brasil se amolda aos novos tempos. O Brasil se ajusta aos novos tempos. Aí você poderá utilizar outros verbos. Não existe, portanto, essa forma. Outra coisa que não existe em relação ao verbo adequar é exatamente o modo subjuntivo. Se não existe um modo subjuntivo, então você não pode, por exemplo, conjugar assim: que eu adeque, que tu adeques, que ele adeque, que nós adequemos, que vós adequeis, que eles adequem. Essa forma não existe, porque o verbo adequar não dispõe do modo subjuntivo. Portanto, é um verbo defectivo que tem as suas peculiaridades. Portanto, é preciso tomar muito cuidado na hora de utilizar esse verbo. Se tiver dúvida, substitua por outro verbo que tenha o mesmo significado, que sirva para o mesmo objetivo, que cumpra a mesma função. Aí está tudo bem, está tudo tranquilo. Então fica esclarecida essa dúvida em relação ao verbo adequar. Também há muita dúvida em relação ao verbo competir. Será que existe a forma eu compito? Muita gente acha que não, mas na verdade essa forma existe, porque o verbo competir não é um verbo defectivo, ele é um verbo abundante. Portanto, você pode conjugar o verbo no presente do modo indicativo. Eu compito, tu competes, ele compete. Nós competimos, vós competis, eles competem. Então, o compito, na primeira pessoa do modo indicativo, do presente do modo indicativo, está de acordo com a norma padrão da língua. Como também existe a forma compita, cuja conjugação seria assim: que eu compita, que tu compitas, que ele compita. Portanto, estamos aí conjugando o modo subjuntivo. Neste caso, o verbo competir
dispõe, conjuga o modo subjuntivo, o que não acontece com o verbo adequar. Espero que ela compita como eu compito. Eu poderia usar esse enunciado, essa frase. Espero que ela compita como eu compito. Parece estranho, soa estranho aos nossos ouvidos, soa. Por quê? Porque nós não estamos habituados a falar e a escrever dessa forma. Por isso, parece estranho, mas está de acordo com o padrão da língua portuguesa. E agora vamos ao verbo computar. O verbo computar, será que o verbo computar é defectivo? É. O verbo computar é defectivo. Portanto, não se conjuga na primeira pessoa, nem na terceira pessoa do singular, do presente do modo indicativo. Ele não se conjuga nessas duas pessoas. Portanto, meus queridos, esclarecemos aí várias dúvidas em relação a esses verbos, o verbo adequar, o verbo competir. O adequar está sendo bastante usado, mas de modo inadequado. O competir não é tão usado assim, pelo menos não nessa forma, eu compito. Portanto, está esclarecida a dúvida. Continue acessando o nosso canal, o Português do Aurélio. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Façam o triplo C, deixem o seu joinha, ativem o sininho para notificações e façam a inscrição no nosso canal. Eu agradeço a audiência de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.